Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Chego aqui com a reflexão de que talvez eu esteja aprendendo no gerúndio de um jeito meio violento, que ninguém vive sozinha, que ninguém cria sozinha e que ninguém sustenta uma vida, muito menos uma vida artística, sem depender de outras pessoas. Janeiro começou com grupos novos de WhatsApp e que não falavam de trabalho, falam de sobrevivência, cirurgias, morte, medo, espera. E eu me perguntei, como sempre, o que isso tem a ver com a minha prática artística? O que isso tem a ver com a arte? Talvez tudo, talvez nada, talvez o erro seja essa pergunta. Porque o que importa, afinal? Será tanta lama nas ruas? Arte não é também essa tentativa sempre meio desesperada, inconsequente, maravilhosa de sobreviver mesmo sabendo que vamos morrer? Olá, ouvintes, eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Criei esse espaço para compartilhar cartas dessas, bem íntimas, feitas de raiva, amor, hoje muita música, insônia, planilha, sobre o que é viver de arte e continuar vivendo, apesar de todos os nossos tantos vários pesares. Esse podcast é um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos e, às vezes, com um pouquinho de leveza também. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a deliciosa loucura de viver de arte, enquanto tento de entender ou desvendar como seria criar sem deixar de viver e viver sem deixar de criar. Aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo em vocês pequenas faíscas de criação. Se você anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro, sonhos, tudo no mesmo corpo, se está sempre tentando não desistir, ao mesmo tempo desistindo e seguindo, tentando achar uma âncora, tentando se organizar como uma forma de resistência ao caos, você está no lugar certo. E muito obrigada por ficar e estar aqui conosco mais nesse início de ano. É muito bom começar 2026 de mãos dadas com vocês. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026. Essa é a cartinha número 54 e o título é "E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Vim para provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal, deixa a chuva cair, que o bom tempo há de vir." Eu espero que muitos de vocês conheçam esses versos dessa canção chamada Lama das Ruas, que é uma música do Almir Guineto com o Zeca Pagodinho. Porque a vida é feita de onde estamos e de onde não estamos. O que conseguimos fazer é quase sempre a soma de muita coisa que não conseguimos nas tentativas. Dá para entender? Não sei. Eu vou repetir de novo. Calma lá. Porque a vida, cara ouvinte, é feita de onde estamos e de onde não estamos, segundo eu mesma. O que conseguimos fazer é quase sempre a soma de muita coisa que não conseguimos nas tentativas. Das 20, talvez uma. Qual é a proporção de um poeta quando tenta escrever um poema? Existe estatística para isso? Quantos são tentativas de poema e quantos viram, de fato, poemas finalizados? Se a gente for pensar aqui nos publicados, então, o que é um poema? Tenho pensado muito nessas tentativas. Em quantas coisas a gente tenta para dar uma certo? Quantos projetos não viram projetos? Quantas vezes a gente insiste achando que falhou, quando na verdade a gente só estava ali vivendo o processo? Ontem eu coloquei uma playlist minha de sambas clássicos e quando isso acontece, para mim é sempre um chamado, é um pouco notório. A saudade de casa, ela começa a gritar e a reza anda me chamando. E o samba é a minha oração, é onde eu me sinto em roda, comunhando. É onde eu posso chorar sem pedir desculpa, exagerar, gritar, lembrar quem eu sou.
Cantar com aquela mãozinha no coração, escutar o nome dos bairros e das ruas que eu cresci. E quase sempre chorar. O nome da minha playlist é Canto Chorado, e não é à toa. O sonho é sempre poder buscar quem mora longe, sonho meu. Tem uma música da Alcione nessa playlist que se chama O Surdo, e que quando ela tocou, caralho, assim, eu travei. Primeiro porque a música começa imediatamente com um chamado agudo da Alcione, dizendo: Amigo, que ironia desta vida, você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Perdão aí para quem ficou surdo nesse instante. Eu não sou Alcione. Então, assim, bater o surdo forte no seu coro para ele chorar, enquanto os aplausos vêm depois, quase como um consolo. Um surdo que parece um absurdo, que escuta mais do que os amigos lá do bar. Um batuque que dá fim ao pranto e começa a cantar. Esse álbum da Alcione, sério, puta que pariu. Ele é um patrimônio, ele se chama Voz do Samba, de 75. E na poesia do fazer, talvez a maior arte seja mesmo a de sobreviver às etapas. Porque quando alguém bate forte para segurar o ritmo de todo mundo, porque o aplauso ele vem depois, mas a pancada vem antes. Além da saudade, eu sigo tentando comprar passagem para o Brasil há meses. São muitos meses tentando, e eu ainda não consegui. E esses dias eu fui questionada sobre por que eu não fiz coisas que supostamente eram esperadas de mim. E doeu, porque ninguém é melhor agiota de nós mesmos do que as nossas próprias sensações. As pancadas no meu surdo foram acionadas e eu pensei: gente, quem é que está perto de mim que não está vendo que eu não estou dando conta? Quem me lê aqui e me escuta já não sabe também que eu ando desistindo? Parece drama porque eu sigo aqui belíssima e alimentada, mas e se for? Mais perto e longe, parceria, mãos dadas. Isso tudo dizem coisas muito diferentes para todas as nossas relações e pessoas que a gente se relaciona. A gente está sempre, de alguma maneira, creio eu, reajustando esses compassos com os nossos companheiros. São brigas de casal, são com os nossos pais, é o tal como se fala ou o que se fala que nos põe nessa berlinda diária. As nossas sensações, as dos outros, os sonhos compartilhados vão sendo mitigados pelo esse olhar duro de quem pede alegria como o samba, mas esquece que são só 4 dias de carnaval para outros 360 esperando até o carnaval chegar. O samba é o meu lugar triste e feliz. É o lugar onde celebramos uma união feita também de dor. E pouca gente tem lugares assim para recorrer. Essa igreja é sempre em festa, entre suor, lágrimas e oração. E eu tenho, e eu sou muito grata por esse lugar. E aí, escutar hoje tantas vezes o Gonzaguinha na sua música Caminhos do Coração, relendo esses grupos de WhatsApp, isso tudo me trouxe até aqui, para essa carta de hoje. Há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente para poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. Cara, muito triste de quem não lê letra de música como um poema, e esses foram mais trechos do Caminhos do Coração de Gonzaguinha para vocês, meus queridos ouvintes. Queria eu ficar, sei lá, ter uma profissão de radialista num rádio aonde eu só recitasse música e não cantasse, porque vocês não são obrigados. Mas, pois bem, aí, no meio disso, eu pensei, claro, na minha imigração. Porque eu tenho sentido o peso da imigração de um jeito mais cru. Porque não é sobre só estar longe. Não é. É não estar, talvez, é não estar onde importa. É não estar onde importa quando importa. É isso.
É ser cobrada por ausências que doem mais em mim do que nos outros. É ouvir perguntas sobre o que não fiz, quando na verdade eu estou tentando não me quebrar. O que eu vim fazer em Portugal era justamente dar conta de outras coisas para além do trabalho. Aqui, nomeadamente, chamada amor. Bombardear outras veias em mim que também saem do coração. Melhorar as minhas relações. E disso, senhoras e senhores, eu tenho muito orgulho. Os meus amigos são pedreira. Das escolas, das fases, carregados a ferro e fogo. 2025 trouxe muito deles para cá, desse meu lado do oceano. Tive visitas inesperadas, viagens em momentos cruciais de dramas bem particulares. Obrigada, Cris. Porque quem é do mar não enjoa e está sempre pronto para se arriscar em ilhas e fazer delas continentes. Porque, na real, qual é a diferença? Nesse contrassurdo que a vida insiste em me lembrar que eu não estou sozinha. Amigos atravessam oceanos. As visitas são também inesperadas. Crianças puxam a gente de volta para o chão. Casas que oferecem sofá, chá, calor. Um grupo para chamar de comadres. Recebi um e-mail que me deixou realmente triste. Enquanto eu respondia, deu 5 minutos depois e chegou um alerta no WhatsApp, avisando que o pai da minha grande amiga e companheira de via havia morrido. A um peso contra peso. Minha irmã, se preparando para uma grande cirurgia, abre então um grupo prévio de notícias que demonstra o estado de alerta, medo e ansiedade. Uma outra amiga, infelizmente, ao mesmo tempo, também abre outro grupo do WhatsApp, porque ela está enfrentando uma metástase do seu câncer, tentando encarar a burocracia de merda da Unimed, que por 3 dias ela está tentando operar e peregrinando pelo Rio de Janeiro sem sucesso, de hospital em hospital, que rejeitam uma operação de emergência. E a vida é esse emaranhado de merdas e burocracias e amor e grupos aleatórios. E segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais, para não terminar a vida, meu rapaz, no tal bloco da saudade. E aqui eu invoquei o segure tudo do querido Martinho da Vila, porque eu tô presa às vezes num tal violão de 7 cordas também, porque eu tô muito feliz em cordinhas mal tocadas de um presente de Natal que era um violão soterrado que eu fiz voltar à vida. Eu estou sendo acionada nessa primeira segunda-feira do ano por amigas e irmãs desse lado do Atlântico, por afilhada, por crianças, para ir lá implicar, brincar, amar, agarrar, ganhar chá, café, sofá, tudo quentinho. Águas que chegam também como veias ao coração. Um chamado silencioso dizendo, ok, isso é importante que você está fazendo aí, olhando para o teu computador. Mas isso aqui também. Então larga um pouco, faz uma pausa, vem. As mensagens de cadê você? Me relembrando para onde a bússola precisa estar. Largar, fazer pausa, vem. Desejo contínuo. A avareza é um defeito. Você nunca foi assim. Eu também tenho direito de tocar o meu tamborim. Segue Martinha. Escutei essa música hoje de manhã, A Caminhos do Coração, que dá esse título e ritmo na carta. E depois de passar o início do dia assistindo a entrevista do João Gomes no Roda Viva, ele terminou cantando Gonzaguinha. Gonzaguinha esse, filho de Gonzagão, daquele disco que o meu pai acordava a gente no domingo, puxando o nosso dedão do pé e dizendo: a vida é muito curta para a gente passar 1/3 dela na cama. Acorda! E nos acordes desses pianinhos clássicos que viram piseiro no sertão, meu pai realmente morreu cedo. E eu acho que ele sabia mesmo que a vida era curta. E eu também sei. Encarar a morte nos lembra sempre da vida. Eu tenho essa ânsia de tentar não morrer no tempo em que eu tô viva. O grande paradoxo é acabar morta antes do tempo por tanto desejo de estar viva e de fazer, inventar, correr. Arrumei uma profissão que me autorizava a ser uma capitalista sanguinária. Eu era produtora de cinema.
E a inocência talvez seja seguir sendo produtora sem ter medo da morte, acreditando que ainda dá tempo, que a gente tem tempo e que as coisas podem ser um pouco mais devagar. Tenho pensado muito em trabalho, em como eu escolhi essa profissão que normaliza o excesso e como virei produtora achando que controlar processos me salvaria do medo da morte, em como o desejo de fazer tudo pode nos matar antes do tempo. Ver esses grupos de WhatsApp que existem para dar notícias aos amigos de uma só vez e você ali numa corrente com pessoas que amam a mesma pessoa que você, mesmo que você não conheça elas tanto. Então veio essa música que cavou e selou em mim, porque ela diz: e é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que a gente pense estar. E hoje, nesse mesmo dia, nasceu Leonardo, filho de Cris, e como ele é lindo, minha amiga. E não só, porque o meu pedido de ano novo foi pedir para as minhas tias, tia Lúcia, tia Valéria, minha querida mamãe, Júlia, Paula, por favor, me liguem mais. E eu também tenho que ligar mais para vocês, porque eu não aguento morrer de saudades e ser fênix, recriando formas de viver fora do timbre da voz de quem amamos. Embora eu tenha escolhido estar aqui, sem tanta possibilidade de ir ao Brasil tantas vezes e da forma que eu gostaria, hoje eu sei que existe um lugar que habitamos juntas. Porque é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. João Gomes, no seu ritmo, dando exemplos a cada frasezinha nessa entrevista do Roda Viva, ele constrói um relâmpago de carreira assim carregado de gente. E eu tenho pavor de esquecer da minha gente, mas só esse pavor já me diz que eu não esquecerei. Ainda assim me pergunto, quem é essa outra gente que precisamos cruzar, nos decepcionar, nos arrepender, para recolocar a gente no nosso lugar? Não se pode estar em todos os lugares, mas aqui, num abraço na hora de dormir, na gata que me pede carinho, querendo amor e sol, é onde eu volto hoje a pisar firme nas linhas que estão nas palmas das nossas mãos. Vamos à vida, nos caminhos que batem bem forte o coração. Ser grande e adulta hoje passa para mim por tentar voltar a ser idiota, inocente, talvez muito mais medrosa, mas por escolha, sabendo que pode não dar certo nada do que eu faço, mas que eu tenho sim uma coisa: eu ainda tenho o colo de minha mãe para voltar. Não sei por quanto tempo eu poderei dizer isso, mas hoje eu tenho. E é isso que me dá força para arriscar. Hoje, o maior privilégio que tem em Portugal é, de alguma forma, sonhar de longe o que eu desejo para perto e viver essa contradição de todos nós viajantes, perguntando-nos o que poderá acontecer se atravessarmos a linha que separa o mar do céu, deste lugar aparentemente inconcebível, onde cada um de nós dará por si. Eu queria estar lá essa semana no Rio de Janeiro, com cada uma de vocês. Eu queria estar no enterro, segurando a sua mão. Eu queria ajudar a ir ao plantão judiciário, fazer barraco contra todos os hospitais de merda da Unimed, abraçar e implicar com a minha sobrinha para você ficar mais tranquila na sua jornada e na sua cirurgia. Mas eu não estou, não estive. Então eu mando música, rezo, oro, escrevo essa carta e sigo aqui, no frio, olhando para a tela do computador, pensando com Gonzaguinha, com meus novos aplicativos de corrida, contagem de calorias, exercícios e sei lá o quê, contando todos os passos que eu dou em volta do meu quarto, para repetir sim os erros do passado, mas tentando corrigir, tentando agir de forma diferente também com essa oportunidade que a repetição nos dá. Nada do que eu escrevi aqui é exatamente novo ou não esteve em outras cartas que eu escrevi. Só o ano eu acho que mudou. Janeiro na Europa realmente é uma pancadaria. E eu escrevo para que as escolhas que nos transbordam de dúvida
possam trazer gente até o ponto que eu seja uma pessoa repleta das marcas e das lições diárias de outras tantas pessoas. Gente que fique, gente que ligue, gente que faça grupo de WhatsApp para emergências, mas também para festas, aniversários, Natal, para quando for presente surpresa para alguém. Gente que saiba ser amada e admirada em seus defeitos e se deixe amar. Ser inteira no hoje, em vários espaços deslocados dessa coisa que chamam de tempo. Quero começar esse ano agradecendo, com os pés no meu chãozinho, daqui. Tudo que a gente deu conta juntos. Os editais que a gente ganhou em 2025 foram todos reais. Os projetos que saíram do papel também foram reais. Todas as portas que se abriram através do Se Organiza Artistas e da consultoria com as minhas artistas fodas e maravilhosas também foram reais. E justamente por isso, agora é hora de revisitar com cuidado os erros que tendem à repetição. Eu espero que com mais organização, mais racionalidade, menos ilusão. Um passinho levando a outro, mas nenhum edital que, como a gente sabe, ou dinheiro temporário resolve tudo. A distância não é ausência e o coletivo importa. Mesmo quando passamos os dias sozinhas, resolvendo problemas, sobrevivendo e achando que dar conta de tudo é uma virtude. Não é. As relações, vocês sabem, se relacionar dói, demora, se ajusta, e elas lembram todos esses descompassos de chorinho, mas que também tem muita chance de virar partido alto. São complexas e complexidade aqui a gente acredita que é o que sustenta, porque a complexidade é o que faz a gente não escapar da profundidade que é a realidade. Eu venho aprendendo na marra, espero eu, que ninguém cria, vive ou sustenta uma vida artística sozinha. Insistir nisso adoece. Então, 2026 me pede ritmo, estrutura e menos heroísmo solitária. Organizar a vida artística, antes de tudo, organizar com quem a gente caminha. Eu uso o humor, o excesso, talvez, para não afundar. Até meus gritos, eles servem para suavizar, para seguir. Mas talvez seja a hora de parar um pouco de me proteger tanto. Admitir que eu não sei exatamente do que eu preciso, que você também não, e tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que eu preciso de vocês, eu preciso de gente, eu preciso de amor. O Se Organiza Artista continua exatamente por isso, porque não é um espaço de respostas prontas, mas de perguntas honestas. Em 2026, o nosso sou aqui, ele segue. E eu espero que com menos promessa de futuro e mais cuidado no hoje, com mais estrutura e menos excesso. Produzir sozinha não é prova de valor. Parceria é. Obrigada muito por vocês que estão aqui, ficam, mesmo quando a curva baixa, mesmo quando o tamborim já não toca mais. Obrigada por seguirem aqui, mesmo quando eu mesma ainda não sei direito para onde é que a gente está indo. As curvas, às vezes, elas baixam um pouco, mas a gente vai seguindo, caminhando. O Se Organiza Artista continua. Não porque está tudo resolvido, mas porque escolhemos não caminhar sozinhos. Digo isso para ti, que chegou até aqui comigo, e para quem, claro, que acabou de chegar. E talvez seja só isso que a gente possa prometer. Continuar juntas nas cartas e nos podcasts, descobrindo a estatística só nossa de quantas tentativas precisamos fazer até aquele tal que finalize. Quem acabou de chegar, eu acho que essa carta pode soar intensa demais e sem mapa. E, veja só, você acertou, ela é. Para quem já está aqui, já é de casa, já percebeu que para ter arte tem que ser humana. E um lembrete muito prático. Por aqui, são 4 cartas por mês. 2 do Se Organiza Artista, nessas, versão mergulho com voz podcast do processo de vulnerabilidade. E as outras 2 cartas
são do Se Move Artista, com chamadas e oportunidades que vão direto para o e-mail, organizados de forma cronológica. E eu acho que a gente está evoluindo muito bem. Já são 3 edições, cada vez mais fundos que a gente está conseguindo mapear. Curadoria tem agora hashtags para tentar facilitar qual é o teu campo. E eu espero receber um bom feedback de vocês, que vocês estão conseguindo se organizar melhor, vendo essas chamadas e dicas de futuro, né? Então, todos os links diretos seguem organizados, por enquanto no Bento.me, que também já entendi que vai ter que mudar, porque o Bento.me vai acabar, foi comprado aparentemente. Mas temos um link para a nossa lojinha com indicações do SOA, dos livros que a gente vai falando por aqui. E as inscrições para a lista de espera da próxima oficina do Estado Bruto, que foi contemplada no último concurso da DG Artes e que vai sair em breve. A gente está muito animado programando isso por aqui. Então, e todos os posts é ótimo, posts, publicações das nossas chamadas também seguem saindo individualmente no nosso Instagram, que vocês podem ver elas melhores decupadas. Então aqui a gente vai encerrando. E foi muito bom estar aqui com vocês e começar esse 2026 com vocês. Esse espaço aqui de falar sozinha, porém não ser sozinha, porém ficar falando com as paredes e falar, e escrever, e falar, depois reescrever. Esse vai, não vai, erro, tentativa, mas mesmo assim que sai e chega até o ouvido de vocês, é muito prazeroso. Eu estou muito feliz de continuar aqui mais um ano com vocês. Criar é depender, definitivamente. Eu dependo de vocês. E viver é essa tentativa de tentar. Sustentar, para mim, arte sem gente adoece. E o Se Organiza Artista existe para lembrar a gente disso. Enquanto a gente bate nos surdos, a gente vai caminhando. Um beijo, até breve e com carinho e energia, Chayana.